E aí galerinha, beleza? Vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo de Ultimate Frisbee. O conteúdo do Ultimate eu dividi em algumas partes. Então até para não ficar muito cansativo para vocês, a parte do entendimento da cópia. Então eu dividi algumas partes para ficar mais fácil para vocês, ok? Hoje nós vamos falar sobre o espírito de jogo. O que seria o espírito de jogo? Ele não seria caracterizado como uma regra, mas como uma forma aí de conduta que os atletas aí que praticam Ultimate eles precisam ter, ok? Eu expliquei para vocês na aula passada que o Ultimate ele é um esporte auto-arbitrado. Isso significa o quê? Que as pessoas, quem é responsável por conduzir a regra durante o jogo são os próprios jogadores que estão em campo jogando. Então não tem o árbitro, não tem a pessoa para fazer valer ali a regra. Então quem está jogando é responsável por isso. E para ter um jogo que flua de uma maneira legal, de uma maneira prazerosa, o espírito de jogo tem que estar o tempo inteiro ali na cabeça de todos os praticantes. Aqui em cima, vocês podem ver que tem um logotipo do espírito de jogo. É um logotipo feito pela Federação Internacional de Ultimate, que ele demonstra aí quais são os requisitos aí do espírito de jogo, ok? Então o primeiro aqui, no roxo, ele fala sobre o conhecimento de regra. Então, se eu quero praticar Ultimate, como a arbitragem do jogo ela depende do meu conhecimento de regra também, eu preciso ter um bom conhecimento. Conhecer todas as regras é muito difícil, né? Às vezes gera algumas dúvidas, algumas incertezas, mas eu tenho que ter um bom conhecimento da regra básica, se eu quiser conseguir ali desempenhar uma boa ação no jogo. Senão eu vou acabar pedindo falta numa situação que não foi falta, ou vou acabar validando um gol que não foi válido. Então eu tenho que ter esse conhecimento de regra. Segunda figura, que é um vermelho aqui, certo? Figurinha vermelha. Ela fala sobre evitar o contato. No jogo do Ultimate não existe contato físico em nenhum momento. Então até uma solicitação, né, um pedido de entendimento que entre evitar um gol e fazer uma ação que eu ponho em risco o meu adversário ou eu ponho em risco a minha integridade física e deixar fazer o adversário fazer o ponto, evitando que a gente se machuque, é preferível que deixe a equipe adversária fazer o ponto, certo? A gente entende que se a equipe adversária fez um ponto, foi um mérito deles, foi um mérito de uma ação bem executada deles. Então não tenho por que eu tentar pular ali para pegar o disco e acertar o meu companheiro ali, o meu adversário, e acabar machucando essa pessoa, certo? Ou até às vezes me machucando. Então eu faço um salto para tentar impedir o ponto, eu evito o ponto, só que eu me machuco e fico fora do jogo. E eu não vou conseguir jogar mais. Então são algumas ações que eles pedem, certo? Que o espírito de jogo ele pede. Evitar ao máximo possível o contato. Esse aqui no meio do amarelo é referente a ser gentil, ser uma pessoa educada, colaborar ali com as pessoas, ter um entendimento que eu não tenho inimigos dentro do esporte, eu tenho adversários, que eu não jogo contra as outras equipes, mas eu jogo com a outra equipe. Sozinho não tem como jogar. Se eu só tenho a minha equipe, sem outras equipes eu não consigo fazer um jogo. Então eu preciso da equipe adversária para conseguir jogar. Então para isso eu tenho que ter um respeito. Tenho que aprender a ter uma conduta legal. É muito comum dentro do Ultimate você ver quando uma equipe marca um ponto,
a equipe adversária cumprimenta eles, parabenizam eles por esse ponto. Porque é o que eu falei, é um mérito deles, é um mérito de uma ação bem executada deles, ou que tenha sido uma falha da minha equipe. Eles souberam aproveitar essa falha. O quarto logo aqui em verde, que tem uma balança, ele se refere a ser imparcial. Então, como eu sou responsável por fazer, junto com os companheiros que estão em jogo ali, fazer a regra ser executada, eu tenho que ser imparcial. Eu não posso querer que uma ação seja correta para a minha equipe e errada para a equipe adversária. Eu tenho que saber admitir quando a minha equipe está errada ou quando eu estiver errado, cometi uma penalidade e tenho que aprender a admitir quando foi ou quando não foi, tanto para a minha equipe quanto para a equipe adversária. E o último desenho aqui em azul é a comunicação. Eu tenho que ter uma comunicação muito clara. Quando acontece alguma dúvida de lance, os dois atletas, os dois jogadores que estavam ali na ação do lance, eles vão ter que conversar sobre o que eles acham que aconteceu. Se foi falta ou se não foi. E essa conversa ela tem que ser clara. Eu tenho que dar a oportunidade do meu adversário se expressar também. Eu não posso só eu falar e não deixar que a opinião, o ponto de vista do meu adversário, ele seja desconsiderado, tá ok? Então é mais ou menos, eu dei uma resumida ali no primeiro slide, mas é mais ou menos o que fala aqui também nesse segundo slide, ok? Então você vê, é muito comum, durante o jogo, você vê os jogadores se cumprimentando, se parabenizando. Muitas vezes você vê os próprios atletas adversários orientando os jogadores novatos das outras equipes. Então, durante o jogo, os mais experientes ali, mesmo das equipes adversárias, orientam os novatos aí da equipe adversária para que eles melhorem, ok? Então é mais ou menos essa a ideia. Espero que vocês tenham entendido sobre o que é o espírito de jogo, ok? Boa aula!